Gente, eu vim falar sobre imigração em Portugal. E tem muita gente falando, perguntando às pessoas que eu converso, brasileiros que querem ir para Portugal, e ficam falando, mas como é que tá lá a questão, tem muita xenofobia e tal. Bom, o que eu acho que a questão imigração ou migração, né, ela é mundial, ela não é só de Portugal, o problema não é só em Portugal, o problema é mundial, né? Tem países em guerra, tem países onde a fome está assolando o lugar. Nós temos aí uma crise no Sudão que ninguém fala, o Sudão está em guerra civil e ninguém está falando nada, mas está matando milhões de pessoas, milhares de pessoas, e tem outras pessoas que vão pedir asilo, né, ali fugir ali para outros países ali da Europa. Então, vai aumentar, né, a questão dessa loucura que já está de imigração. A imigração ela sempre aconteceu desde que mundo é mundo, né? O que está acontecendo agora? Por que a gente está vendo as coisas, os países que têm maiores quantidades de imigrantes está virando um caos? Por exemplo, Portugal, que era um país super seguro, já não é mais o terceiro país mais seguro do mundo. Porque quando você abre a fronteira sem um preparo, né? Quando você abre as fronteiras sem um preparo, sem uma direção, não torna isso um caos. Isso não é só Portugal, o Brasil também. A gente está recebendo pessoas da Venezuela, do Haiti, se eu não me engano, não sei se estou falando bobagem, mas depois vou confirmar, mas a gente recebe muitas pessoas, inclusive também vindo do leste europeu. No aeroporto de Guarulhos tem mais de 600 pessoas esperando a liberação para entrar no Brasil, porque eles vieram sem visto, sem nada, vieram pedindo asilo. E eles estão lá aguardando para saber se a justiça vai dar asilo ou não para eles. 600 pessoas no aeroporto de Guarulhos. Já estão há mais de um mês lá parados. Então, isso é uma questão mundial, não é só Portugal. Você vai no Brás, as lojas no Brás, em frente às lojas, então, o cara tem uma loja lá que ele paga imposto, ele vende lá, sei lá, roupa. Na frente da loja tem barraquinhas de pessoas que vieram de outros países vendendo a mesma coisa que o cara que paga imposto, só que eles estão com barraquinho, ou seja, eles não estão pagando imposto. Existe uma briga absurda e violenta lá no Brás por causa disso. Então, se você for no Brás e perguntar para os donos lá de comércio se eles gostam dessa imigração, eles vão dizer que não, porque está prejudicando o comércio deles. Quando você pensa em imigração desenfreada, é fácil, eu acho que fica uma conta fácil de pensar assim. Se vamos supor que você mora numa casa, são de 3 pessoas e um cachorro. Então, você, marido ou esposa, e um filho e um cachorro, tá? Você mora ali na sua casa. Aí um parente de outro estado te liga e fala assim, eu quero ir aí morar em São Paulo, mas eu não tenho onde ficar, posso ficar um tempo aí na sua casa? Aí você fala, pode. Aí vem esse parente que também é casado e tem 2 filhos. Então, na sua casa, que antes eram só 3 pessoas, com mais 4, já são 7 pessoas. Aí vem um outro parente de outro lugar, posso ficar aí, você deixa. E vem aí mais 2 pessoas, mais 3, para a gente fechar aí 10 pessoas. Então, numa casa onde comportava antes 3 pessoas e um animal, já estão com 10 pessoas. Será que vocês vão estar vivendo numa boa? E eu estou falando de pessoas que você conhece, que você ama, que é sua família, mas será que vai chegar um momento, você vai viver tranquilamente durante um tempo, mas vai chegar uma hora que não vai dar mais, que você vai falar, pelo amor de Deus, vamos para a casa de vocês, porque não comporta a quantidade de pessoas para o tamanho da sua casa, porque quando você fez a casa, você fez para 3 pessoas, não para 10. Quando você foi para aquela casa, é a mesma coisa, é uma coisa mais, vamos dizer, um desenho para entender. Então, quando você abre a porta da imigração desenfreadamente, sem um controle, você está colocando pessoas muito mais do que aquele país pode comportar. E aí começa o que está acontecendo em Portugal, aluguéis caros, pessoas morando na rua, emprego pagando menos, porque aí é a lei da oferta e da procura. Então, enquanto os aluguéis aumentam, porque o que tem mais são pessoas querendo aluguel, então os donos de casa vão lá e sobem os aluguéis, né, se aproveitam da situação, lei da procura, e os empregos a mesma coisa, só que os empregadores, ao contrário, eles baixam o salário porque eles sabem que as pessoas vão estar desesperadas procurando emprego. Então, é errado? Tá tudo errado. É errado que eu ouvi muitos portugueses reclamando que, por exemplo, antes, a fila, por exemplo, de uma determinada exame
demorava tanto tempo e agora está demorando muito mais, porque tem muito mais gente. Tá certo? Não, não tá. Mas por quê? Porque Portugal abriu a fronteira, e eu não estou falando só para brasileiro, né? Porque ele abriu para vários outros países, de uma forma sem preparo, sem estar preparado para isso, sem comportar. Isso sem ter uma direção, tá? A gente vai abrir, mas e aí vamos fazer o quê? Eles não direcionaram, eles simplesmente deixaram entrar. E eles que se virem. E isso não existe. É lógico que vai dar ruim, né? É óbvio que vai dar ruim. E nesse quesito também, de você deixar entrar assim, sem um controle maior, acontece que também vão pessoas com má índole, que isso também não é só brasileiro, né? Pessoas com má índole, com mal intencionadas, tem no mundo inteiro. E acaba entrando, então aumentou o número de crimes em Portugal, tá tendo aí rolando vídeos de assalto com moto, que não acontecia, que nunca acontecia, e eu vou falar de 2021, que eu vou comparar 2021, quando eu for para Portugal eu fico em Paço de Arcos, sempre no mesmo lugar, lá em Paço de Arcos, um lugar muito bacana, que eu gosto bastante, fica ali perto de Oeiras, Lisboa, Cascais. Em 2021, você anda, eu pelo menos, me lembro assim de andar na rua, lá em Lisboa, e não ver quase morador de... Na verdade, eu não vi morador de rua, eu vi uma senhora só, portuguesa, na rua pedindo dinheiro. Eu andava ali na orla, né, eu cheguei aí a pé de Paço de Arcos, pela orla da praia até Oeiras, ali perto do McDonald's, para quem conhece ali, aquele McDonald's em frente à praia, acho que é Santo Amaro ali, o nome daquela praia. Então eu ia ali, bem ali daquela placa onde tá os nomes, da Paço de Arcos ali, que tem o nome na praia, depois eu vou colocar um vídeo aqui para mostrar, até o McDonald's ali, que eu acho que, se eu não me engano, é Santa Amaro o nome, aquele McDonald's em frente à praia. Então eu fui com a minha filha ali, nós fomos andando pela orla da praia, chega uma hora que você vai ali pela uma ruazinha, mas andando, fomos de tarde, depois acabei pegando um Uber, a gente foi até Cascais, mas depois paramos de novo ali no McDonald's e voltamos andando, 10 e pouco da noite, filmando, tenho filmagens, tirando foto, sem medo nenhum, sem nenhum medo, zero medo. E tinham pessoas caminhando, né? Não estava frio na época, nem calor, estava até uma temperatura bem agradável, e tinham várias pessoas caminhando ali, 10 horas da noite, e nós nos sentimos extremamente seguras. Hoje, eu não vou dizer que eu não me sinto segura como eu não me sinto em São Paulo, por exemplo. Eu não vou sair andando em São Paulo com o celular na mão, eu não vou sair andando por aí, passeando com o celular na mão, porque eu sei que a probabilidade de eu perder o celular é muito grande, de eu ficar sem o celular é muito grande. Eu não vou dizer que eu sinto essa mesma coisa em Portugal hoje, esse medo que eu sinto em São Paulo, eu sinto em Portugal. Não, é diferente, gente, óbvio, você não sente. Mas o visual já não é o mesmo, né? Aquele visual de antes, eu estou falando de 2021 para dar um tempo, né? De 2021 nós estamos em 2024, então são 3 anos. O visual mudou demais em 3 anos. O Portugal de 2021 é muito diferente de 2024. Realmente é muito diferente. Por exemplo, Praia de Carcavelos, que é uma das que eu mais gosto, não tinha uma barraca. Todo mundo fala, mas já tinha. Eu nunca vi, só se eu não fui no lugar certo, porque eu não vi barraca em 2021. Depois da pandemia, eu não vi barraca na rua. Nenhuma barraca na rua. A não ser que as pessoas, durante o dia, tirem a barraca, porque eu não vi. Na Praia de Carcavelos não tinha barraca. Pessoas dormindo em barraca. Agora o cenário é outro. Você vê barracas na rua. A área central de Lisboa, não via nada. Hoje você vê. Era um paraíso? Não, não era. Óbvio que tem pessoas vendendo droga, porque isso tem, como eu falei, no mundo inteiro, em qualquer lugar que você vai ter. Só que era mais, as pessoas, vamos dizer, tinham um pouco de medo, então era mais escondido, não era tão na cara, né? Isso eu tô falando da região de Lisboa, gente, porque região de Porto, essas coisas, eu só fui uma vez, então eu não tenho como falar. Agora, região de Lisboa, Cascais, essa área que é o que eu ando mais, a diferença é gritante, realmente. Então, assim, só brasileiro não, são pessoas de várias nacionalidades, né? Eu acho, a culpa é dos imigrantes? Não, a culpa não é dos imigrantes. A culpa é do governo que abriu uma porta sem estar preparado para receber essas pessoas, que é o exemplo que eu dei da sua casa.
Você não vai abrir uma casa que comporta 3 pessoas, você não vai abrir para 10 pessoas sem ter um preparo, um estudo, ó, eu vou abrir, mas é assim que nós vamos fazer. Não vai fazer, porque você sabe que sua casa vai virar um caos. Então, a imigração é isso, é o que eu falei que está acontecendo aqui no Brasil também. O que acontece nos Estados Unidos, a diferença dos Estados Unidos, eu acho, é porque é um país muito grande. Então, quando a pessoa desce lá, passa lá pela imigração, né, a pessoa que vai lá imigrar para os Estados Unidos, fugiu a palavra agora, mas se discepam, né, assim, vai cada um para um lado. Porque é muito grande, então são várias regiões que as pessoas têm para buscar. As pessoas não ficam vão tudo para Nova York, vão tudo para a Flórida, lá para Miami, para Orlando, não. Cada um vai para um lugar. Então você acaba não sentindo tanto que tem estados nos Estados Unidos que tem pouquíssimos imigrantes, que os imigrantes ainda nem foram, porque é muito grande, é muita coisa para a pessoa explorar ali, né? E lá nos Estados Unidos, mesmo as pessoas legais, tem muitas cidades santuário, então as pessoas chegam em Nova York, mas acabam indo para outras cidades, né, para Chicago, para Boston, para outras cidades. Tem cidades que tem mais concentração, por exemplo, de brasileiros, tem outras que tem menos, e já estão sentindo, obviamente, em alguns lugares a imigração, mas é diferente pelo tamanho. Você consegue, as pessoas se espalham, vão se espalhando, então você não sente tanto. Eu acho que os Estados Unidos, o que está acontecendo hoje em alguns lugares dos Estados Unidos, por exemplo, como Los Angeles, é mais a política em si mesmo do que propriamente a imigração. Eu acho que não é tanto a imigração, é mais a politicagem hoje errada, que eu não concordo com algumas coisas, enfim. Mas no caso do Brasil, que é um país grande, também, se você for ver Portugal, só que no Brasil as pessoas que vêm de fora, elas se concentram em São Paulo, porque elas sabem que aqui não adianta elas irem para o interior. Quer dizer, até adianta. Vão trabalhar, sei lá, em lavoura, em plantação, mas eles não querem, as pessoas não conhecem. Quando elas vêm no Brasil, por exemplo, a pessoa vai pesquisar para migrar para o Brasil porque ela quer fugir lá da Venezuela. O que vai aparecer para ela para ganhar dinheiro? São Paulo ou Rio de Janeiro. São sempre os mesmos lugares. Então essas pessoas vêm ali por outros estados, mas acabam vindo a maioria para São Paulo. Então acaba ficando também concentrado aqui em São Paulo. Né? Então, e Portugal, mais ainda pelo tamanho. Então, Portugal entra muito nessa analogia que eu fiz da casa. Então, é um lugar pequeno que não comporta a quantidade de pessoas que estão entrando para ficarem no mesmo lugar. Eu vi até um comentário de uma moça que falou, eles não vão, tem lugares que precisa ser povoado em Portugal. Tem vilas lá, lugares que precisam de pessoas. Mas eles não vão, talvez porque eles nem saibam, né? Porque a pessoa chega como imigrante, ela vai procurar onde tem emprego. Não adianta ela se meter no interior, numa vila no interior, que não vai ter emprego, não vai ter escola para o filho. Não vai adiantar. Então ela vai procurar, acaba concentrando os imigrantes no mesmo lugar. E aí vira o caos que está virando. Em questão de saúde, não tem vaga nas escolas. Então eu acho que tudo isso, a questão, essa loucura toda, é uma questão política. Primeiro porque se você tem que sair do seu país para emigrar, para melhorar de vida, já é uma questão política. Porque o certo seria o seu país te dar condições de vida, né? E você ser só um turista em outros países, porque é maravilhoso viajar, é maravilhoso turistar, conhecer outros lugares. Mas as pessoas estão migrando para ir embora de um país que não está dando condições de vida, ou é segurança, ou Brasil é um país maravilhoso, mas realmente você morar numa insegurança que você não pode ter nada, você não pode comprar uma correntinha, para quê? Se você sabe que você vai ser roubado. Você vai andar com o melhor celular, para quê? Se você sabe que você vai ser roubado. Então, o país acaba não te dando a segurança e você vai procurar um lugar melhor. Outros países aí que estão migrando são países que estão em guerras, então, obviamente, a pessoa vai, né? Quem quer ficar num país em guerra? Pessoas como agora, países que a maioria da população passa fome, eles vão procurar um lugar. Então, a crise imigratória é política. Começa do país da onde você está antes de você migrar, porque os teus governantes não estão fazendo o melhor para o seu país, porque você está tendo que sair dele para procurar outro melhor. Mas aí acaba realmente fazendo uma baguncinha no país que você está chegando. Mas também é político. Porque se as pessoas... Aí vem aquele, mas tem que ter ajuda humanitária, não pode fechar a porta. Eu acho que a questão de país em guerra, sim, eu acho até que é cruel, né? A pessoa está fugindo de um país em guerra, como foi na Ucrânia agora há pouco tempo. Você vai chegar, não, aqui não pode entrar, volta lá para a guerra? Não, eu acho que sim, você... não tem como, né, gente, falar não para uma pessoa dessa. Eu acho que não dá. Agora, no caso, por exemplo, de imigrantes brasileiros, eles não estão fugindo de uma guerra. O Brasil não está em guerra. Pode ser, tem gente que vai falar, está numa guerra civil aí com bandido. Não é uma guerra civil, nós não estamos em guerra. Então,
E outros países ali que Portugal abriu as portas são países também que não tá em guerra. Então não precisa desse desespero desenfreado de ir de qualquer jeito, de ir sem estar legal e ilegal, entendeu? Ir de forma ilegal, aprontar dentro do país, porque aí vai de forma ilegal, não tem dinheiro, chega lá, vai trabalhar para ganhar pouco, acaba às vezes não respeitando a lei, fica com raiva até do próprio país, que não tem culpa de nada, você foi para lá para tentar melhorar a vida, e eu vejo muita gente, inclusive youtubers, falando mal, e acaba indo para lá, por exemplo, pessoas desrespeitando as leis. Eu estou vendo muita gente que fica fazendo aqueles, eu não sei como é que fala, mas fica cantando no trem, no metro, enfim, nos comboios, e não pode, gente. Em Portugal não é que nem no Brasil, que em São Paulo você entra no metrô, cada hora é vendendo uma coisa, cantando funk, lá dentro você dá dinheiro. Lá em Portugal existe uma lei que não pode, e tem um monte de brasileiro fazendo isso. Quer dizer, aí lógico que os portugueses ficam com raiva, pô, vem para cá, já está enchendo o país e ainda está desrespeitando as leis. Então, eu acho que se cada um pensasse um pouquinho, não só no próprio umbigo, tivesse um pouco de empatia, dava tudo para se ajeitar. Então, começa dos políticos que não fazem nada, né, que não pensam realmente no povo, porque se pensassem, nenhum país estaria do jeito que está, essa que é a verdade. Eu estou falando isso de todos os países que estão em crise, em guerra, com gente passando fome, são os políticos, são os governantes que estão fazendo tudo errado. Né? E a questão da imigração desenfreada também é culpa dos políticos, porque eles poderiam sim, se o país não está em guerra, não, mas você está vindo aqui para quê? Qual é a sua, você vai trabalhar? Deixa eu ver o que você pode fazer aqui pelo país, quantas pessoas já tem, limitar o número de pessoas. Gente, essa coisa de falar, o país não vive sem imigrantes, eu não sei, precisa sim dos imigrantes, mas eu vi, por exemplo, uma coisa relacionada à pesca no porto, alguma reportagem dizendo que eles precisam dos imigrantes porque os portugueses não querem trabalhar na pesca. Os portugueses não querem trabalhar na pesca porque a pesca paga mal. Aí o imigrante desesperado vai lá e aceita trabalhar por 400 euros por mês, coisa que o português não aceita. Ele vai para outros países na Europa para ganhar mais. Então, tá vendo como tudo volta em torno da política? Por quê? Porque os portugueses precisam sair de Portugal para ganhar mais. E aí o brasileiro sai do Brasil, e às vezes o brasileiro sai do Brasil não é para ganhar mais, porque eu vejo pessoas que saem do Brasil para morar em Portugal que não tem uma vida ruim no Brasil. Então, a maioria das pessoas saem do Brasil, na verdade, mais pela segurança, pela qualidade de vida. Porque aqui, para você, mesmo que você não viva tão mal, para você conseguir ter alguma coisa, comer alguma coisa legal, já é mais difícil, porque tudo é muito caro. Portugal já foi mais barato, até a comparação que eu posso fazer, 2021 no mercado, e hoje no mercado é absurda a diferença. O que eu fazia com 20 euros no mercado e o que eu faço com 20 euros no mercado hoje, mas ainda é mais barato que o Brasil. Ainda é diferente. Um carro, essas coisas, ainda tem uma diferença grande. Tudo volta para a política. Se você começar a analisar, tudo volta para a política. É o que eu falo, se todos os políticos realmente se dedicassem ao seu país, as pessoas não precisariam migrar para outros países. Elas poderiam sim ir turistar, passear, morar um pouco, ficar uns 3 meses. É legal isso, eu gosto. Acho muito bom você aprender outras culturas. Mas você não migraria pelos motivos que as pessoas migram hoje. Então, já começa por aí. E a questão dessa coisa em Portugal realmente está bem diferente, de 2021 para cá. Visualmente diferente, o cenário é outro. E eu acredito que isso só vai mudar se os governantes tomarem uma atitude. Não só a questão, não é parar a imigração, mas é realmente controlar quem está vindo, para que está vindo, o que está fazendo. Né? E já cortar. Se realmente essa história aí dos motocas já assaltando as pessoas, eu acho que já teria que cortar logo para não virar uma São Paulo. Então é isso, minha opinião.